Vidros. O vidro é um material inorgânico, homogêneo e amorfo, obtido através do resfriamento de uma massa líquida e de base sílica. Em sua forma pura, é um óxido metálico superesfriado, transparente e de elevada dureza, essencialmente inerte e biologicamente inativo, que pode ser fabricado com superfícies muito lisas e impermeáveis. Essas propriedades desejáveis conduzem a um grande número de aplicações. No entanto, o vidro é frágil, quebrando-se com facilidade. Composição do vidro. O vidro é composto por uma areia, calcário, barilha, que é o carbonato de sódio, alumina, óxido de alumínio e corantes ou descolorantes. Principais características: reciclabilidade, transparência, que é permeável à luz, a dureza, é um ótimo isolante elétrico, baixa condutividade térmica, recursos abundantes da natureza, durabilidade. Tipos de vidros: vidro para embalagens, garrafas, potes, frascos e outros vasilhames fabricados em vidro comum com cores brancas e âmbar. Vidros domésticos, tigelas, travessas, copos, pratos, panelas e produtos domésticos, fabricados em diversos tipos de vidro. Vidros técnicos, lâmpadas incandescentes, fluorescentes, tubo de TV, vidros para laboratório, para ampolas, para garrafas térmicas, vidros oftálmicos e isoladores elétricos. Vidros automotivos, utilizados em para-brisas e laterais de portas de veículos. Nos casos, são utilizados vidros laminados, temperados ou blindados. Processo de fabricação do vidro possui 5 etapas: forno de fusão, transformação ou banho, recozimento, inspeção e corte. O forno de fusão, após a mistura com a areia com os demais componentes do vidro, a mesma é dirigida ao forno de fusão através de correias transportadoras, com temperaturas de até 1500 graus Celsius. Após algumas horas, a composição é fundida, afinada e condicionada termicamente, transformando-se numa massa pronta para ser conformada numa folha contínua. Transformação ou banho. A massa de vidro fundida é derramada em uma piscina de estanho líquido, a uma temperatura de 650 graus Celsius, em um processo contínuo. Devido às diferenças de densidade entre os materiais, o vidro flutua sobre o estanho. Essa é a condição para que a qualidade óptica superior do vidro seja atingida. A partir desse ponto é determinada a espessura do vidro, através de uma ação de top rolling e a velocidade da linha. Quanto maior a velocidade da linha, menor a espessura resultante. Recozimento. A folha de vidro entra na galeria de recozimento e resfria-se controladamente até aproximadamente 150 graus Celsius. Essa etapa prepara o vidro para o corte. Inspeção automática. Antes de ser cortada, a folha de vidro é inspecionada por um equipamento chamado scanner, que utiliza um feixe de raio laser para identificar eventuais falhas do produto. Caso haja algum defeito decorrente no produto do vidro, ele é automaticamente refugado e posteriormente reciclado. Corte. O corte é realizado em um processo automático e em dimensões pré-programadas. As chapas de vidro são empilhadas automaticamente, os pacotes são preparados para serem expedidos e armazenados. Reciclagem. O vidro, em termos teóricos, é 100% reciclável. Pode ser aproveitado inúmeras vezes. Isto constitui uma grande vantagem do ponto de vista ambiental, não só pela economia das matérias-primas, como também pela menor geração de lixo. Segundo estimativas da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro, a Abvidro, a utilização na fabricação do vidro de 10% dos cacos significa ganho energético de 4% e a redução de 5% das emissões de CO2. Materiais cerâmicos. Cimento. O cimento, material de fundamental importância para a construção civil, é classificado como material cerâmico. Ele é produzido a partir da argila e da pedra calcária, CaCO3. Esses dois materiais são moídos, misturados e aquecidos a altas temperaturas. Durante o aquecimento, ocorrem reações químicas que liberam CO2 e H2O. O material resultante, o cimento, é uma mistura de silicatos de cálcio, contendo também aluminatos de cálcio e de ferro. O cimento obtido é um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob a ação de água. Na forma de concreto, torna-se uma pedra artificial, que pode ganhar formas e volumes, de acordo com as necessidades de cada obra. Graças a essas características, o concreto é o segundo material mais consumido pela humanidade, superado apenas pela água. O cimento Portland é o mais importante material de construção.
com vastíssimo campo de aplicação, incluindo desde a construção civil, de habitações, estradas e barragens, a diversos tipos de produtos, como telhas, fibrocimentos, pré-moldados, caixas de águas e outros. Matérias-primas. A produção de cimento Portland depende principalmente dos produtos minerais, calcário, argila e gesso, e da possibilidade de combustíveis, óleo ou carvão e energia elétrica. O calcário é o carbonato de cálcio que se apresenta na natureza com impurezas, sendo a matéria-prima básica para a mistura crua, que após a queima dá origem ao cimento. A argila para a fabricação de cimento é basicamente um silicato de alumínio hidratado com impurezas como ferro e outros minerais. O gesso é adicionado em cerca de 2 a 3% no final do processo de cada fabricação de cimento Portland, como regulador de tempo de pega. A disponibilidade de matéria-prima não é determinante de vantagens competitivas, por serem estes insumos abundantes em níveis mundiais, principalmente matérias-primas como calcário, argila e gesso. Calcários são constituídos basicamente de carbonato de cálcio e, dependendo da sua origem geológica, podem conter várias impurezas, como magnésio, silício, alumínio ou ferro. O carbonato de cálcio é conhecido desde as épocas muito remotas sob as suas formas minerais, tais como a greda, o calcário e o mármore. O calcário é uma rocha sedimentar, sendo a terceira rocha mais abundante na costa terrestre, e somente o xisto e o arenito são mais encontrados. O elemento cálcio, que abrange 40% de todo o calcário, é o quinto mais abundante na costa terrestre, após o oxigênio, silício, alumínio e ferro. Argilas são silicatos complexos contendo alumínio e ferro, como cátions principais, e potássio, magnésio, sódio, cálcio e titânio, e outros. A escolha da argila envolve disponibilidade, distância, reação sílica, alumínio, ferro e outros elementos menores como álcalis. Gesso é o produto de adição final no processo de fabricação do cimento, com o fim de regular o tempo de pega por ocasião das reações de hidratação. Descrição das etapas do processo de fabricação do cimento. Extração. O calcário é a principal matéria-prima da fabricação de cimento. Sua extração pode ocorrer em jazidas subterrâneas ou a céu aberto, situação mais comum no Brasil. Na etapa de extração, utiliza-se explosivos para o desmonte de rocha. Britagem. O calcário extraído é transportado em caminhões até as instalações de britagem, onde é reduzido às dimensões adequadas até o procedimento industrial. Estocagem. Calcário e argila são estocados separadamente. A dosagem. O composto de calcário, 90%, e da argila, 10%, é dosagem para ser triturado no moinho de cru. Moagem. A farinha crua formada pela mistura de calcário e argila passa por uma moagem em moinhos de bolas, rolos ou barras, onde se processa o início da mistura das matérias-primas e, ao mesmo tempo, sua pulverização. Homogeneização. A mistura crua, devidamente dosada e com a finura adequada, conhecida como farinha, deve ser homogeneizada, assegurada para permitir uma perfeição, combinando os elementos formados de clinker. Resfriamento. Este promove a redução da temperatura a 80 graus Celsius aproximadamente. Armazenamento. O clinker, a principal matéria-prima do cimento, fica armazenada em silos, guardando a próxima etapa. Misturas e adições. Junto com o clinker, adições de gesso, escórias de alto forno, polosana e o próprio calcário compõem os diversos tipos de cimento Portland. Suas substâncias são estocadas separadamente antes de entrarem no moinho de cimento. O gesso é adicionado na moagem final do cimento, com a finalidade de regular o tempo que permite com que o cimento permaneça trabalhável por pelo menos 1 hora. Moagem. É na moagem final que o clinker adicionado ao gesso e outras adições resultam no cimento comercialmente conhecido. Cerâmicas. Grande parte da cerâmica que vimos no nosso dia a dia é produzida a partir da argila, um dos constituintes do solo. Existem diversas formas de classificar os materiais cerâmicos, devido à amplitude e à heterogeneidade do setor. Cerâmica vermelha. Compreende aqueles materiais com coloração avermelhada empregados na construção civil, tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e argilas expandidas, e também utensílios de uso domésticos e de adorno. Materiais de revestimentos. Compreende aqueles materiais usados na construção civil para revestimento de paredes, pisos, bancadas, tais como azulejos, lajotas, placas, ladrilhos para pisos e pastilhas. Cerâmica branca.
Este grupo é bastante diversificado, compreendendo metais constituídos por um corpo branco e, em geral, recobertos por uma camada vítrea, transparente e incolor, e que eram assim agrupadas pela cor branca da massa, necessária por razões estéticas ou técnicas. Dessa forma, é mais adequado subdividir este grupo em louça sanitária, louça de mesa, isoladores elétricos para alta e baixa tensão, cerâmica artística, decorativa e utilitária, cerâmica técnica para fins diversos. Materiais refratários. Este grupo compreende uma diversidade de produtos que tem como finalidade suportar temperaturas elevadas nas condições específicas de processo e de operação de equipamentos industriais, e que, em geral, envolve esforços mecânicos, ataques químicos e variações bruscas de temperatura. Matérias-primas. As matérias-primas naturais são aquelas que são utilizadas como extraídas da natureza, ou que foram submetidas a algum tratamento físico para a eliminação de impurezas indesejáveis. As principais matérias-primas são argila, bauxita, calcita e o quartzo. As matérias-primas sintéticas são aquelas que, individualmente ou em misturas, foram submetidas a um tratamento térmico, que podem ser calcificação, sinterização, fusão e fusão-redução, e as produzidas por processos químicos. Processo produtivo industrial, fabricação de cerâmicas. O processo de obtenção dos produtos cerâmicos segue o esquema geral: matérias-primas, mistura, moldagem, aquecimento, processo secundário de fabricação e produtos finais. Mistura ou preparação de massa. Os materiais cerâmicos geralmente são fabricados a partir da composição de duas ou mais matérias-primas, além de aditivos e água ou outro meio. Mesmo no caso da cerâmica vermelha, para a qual se utiliza apenas argila como matéria-prima, dois ou mais tipos de argilas com características diferentes entram na sua composição. Moldagem ou formação de peças. Existem diversos processos para dar forma às peças cerâmicas, e a seleção de um deles depende fundamentalmente de fatores econômicos, da geometria e das características do produto. Os métodos mais utilizados são colagem, pressagem, extrusão e torneamento. Tratamento térmico, aquecimento. O processamento térmico é de fundamental importância para a obtenção dos produtos cerâmicos, pois dele depende o desenvolvimento das propriedades finais desses produtos. Esse tratamento compreende as etapas de secagem e queima. Secagem, após a etapa de formação de peças em geral, continua a conter água, proveniente da separação da massa. Para evitar tensões e, consequentemente, defeitos nas peças, é necessário eliminar essa água de forma lenta e gradual, em secadores intermitentes ou contínuos, a temperaturas variáveis de 50 graus Celsius a 150 graus Celsius. A queima. Nessa operação, conhecida também por sinterização, os produtos adquirem suas propriedades finais. Acabamento. Normalmente, a maioria dos produtos cerâmicos é retirado dos fornos, inspecionados e remetidos ao consumo. O processamento pós-queima recebe o nome genérico de acabamento e pode incluir polimento, corte, furação e entre outros. Esmaltação e decoração. Muitos produtos cerâmicos, como louça sanitária, louça de mesa, isoladores elétricos, materiais de revestimentos e outros, recebem uma camada fina e contínua de um material denominado esmalte ou vidrado.